Ah, paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Silmara. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Mas vai dar certo. Hoje é dia 13 de junho de 2025. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive no ano de 2019. Mas por que agora? Porque na época, então, achei que era algo somente para mim particular. Então, também não compartilhava nada do que eu tenho. Vocês sabem, né? Quem tá me acompanhando aí sabe que eu sempre anoto aqui os meus sonhos nesse caderno e no outro que já tá completo. E me senti impelida, ó, pelo Espírito Santo a estar aqui compartilhando com vocês. Como eu já disse, o ano 2019, 6 anos atrás. Abra a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo 25, certo? Depois a gente vai considerar algumas questões aí bem no final. Quero ser sucinta e objetiva naquilo que o Senhor me mostrou e eu espero conseguir dessa vez. Amém? Vamos lá. Não estava em voto, não estava em jejum, não estava em uma busca particular, não. Era uma semana normal para mim, apesar de ia completar um ano que nós estávamos aqui mudando para esta cidade, nós estávamos se adaptando aqui ao local, mas nada relativo com isso e vivendo a nossa vida cristã cotidiana, certo? Foi quando fui dormir um dia normal e tive um sonho. Nesse sonho eu despertava de um sono, eu despertava e enfim, e eu tinha uma necessidade muito grande de buscar por água, para ver se chegou água nas torneiras, sabe? Então eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era correr para uma torneira da cozinha, e eu abria a torneira da cozinha para ver se saía água, mas não tinha água, eu ficava decepcionada porque eu sabia que não tinha água. Foi quando eu percebi que eu tinha um copo na mão, um copo desse mesmo aqui que eu tô segurando, e uma sede de buscar pelos meus filhos mais velhos. Eu sou mãe de 5 filhos, né? O Micael, Daniel, Adriel, Alane e Eloá. Então eu buscava pelo Micael e o Daniel. E eu tinha muita pressa, muita necessidade de buscar por eles. E eu chamava o nome deles e procurava. Inutilmente, eles não estavam dentro de casa. Os pequenos e o meu esposo não sabiam onde estavam. Então eu saí de dentro da casa para procurar eles na rua. E foi quando eu saí e eu observei que havia uma grande briga no meio da rua, uma discussão, as pessoas brigando umas com as outras, muita gritaria, muitas palavras de ofensas, enfim. E eu sentia no meu coração muita pressa e urgência de buscar pelos meus filhos, porque eu tinha um discernimento que algo estava para acontecer muito rápido dentro daquela situação. Então eu corri procurando pelos meus filhos, chamando seus nomes. Foi quando eu me deparei com uma fila, essa fila um pouco grande, e pessoas com copos nas mãos nessa fila. Eu também estava com o meu copo, e eu fui até a ponta da fila para ver porque aquelas pessoas estavam organizadas naquela fila. Na ponta da fila tinha como uma cápsula, vou descrever aqui no desenho para vocês, como se fosse uma cápsula, e essa cápsula tinha 2 luzes em cima dela, uma vermelha e uma verde. Na frente dessa cápsula tinha essas pessoas na fila, e tinha um homem que ele estava bem de frente mesmo da cápsula, ele seria o próximo na fila. Não sei o que ia acontecer ali, então fiquei observando. Foi quando ele estava portando o seu copo, ele olhou para a cápsula e ele fez menção de entrar dentro dessa cápsula, dentro dessa porta. E quando ele fez a menção de entrar, a cápsula acendeu a luz vermelha e fez um barulho e fechou uma porta na frente dele. Instantaneamente, aquele homem começou a esbravejar. Ele começou a xingar bastante, muito irado, e um senso de injustiça, e ele falava e falava. Era muito forte aquela cena, porque ele estava muito bravo, e o copo não saía da mão dele, e ele reclamava, e gritava coisas, feitos dele, obras, coisas assim. E eu olhei para aquela cena, me assustei, falei, meu Deus. Saí de perto, eu falei, o que está acontecendo? Eu tinha mais pressa de buscar meus filhos, porque se intensificava aquela guerra entre as pessoas, entende? E fui para outra fila para ver se meus filhos estavam lá, e aquela guerra, e de repente eu passei, né, por outra fila, e eu vi uma senhorinha na porta dessa cápsula também, e ela chorava muito, 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 segurando o copinho dela assim, e ela olhava assim, tipo, como que ela
sabe, tipo, no meu pensamento que eu não sou digna de entrar, sabe, algo assim nesse sentido. Foi quando a luzinha verde acendeu e ela entrou para dentro daquela cápsula, passou por aquela porta, sabe? E eu tive o entendimento que a função daquela porta ou cápsula era fazer o transporte das pessoas para um outro lado. Ok, dado isso, eu continuei procurando os meus filhos, era uma emergência que eu tinha. O sonho foi em 2019, mas parece que foi agora há pouco, é muito forte, eu sinto tudo, é como se eu ouvisse os barulhos, é a mesma sensação. E eu procurava os meus filhos com muita pressa, com muita angústia na minha alma, porque eu via que estava muitas coisas acontecendo. Foi quando então eu vi o homem gritando muito, 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 muito com outra pessoa, efusivamente. Ele falava: me dá, me dá, me dá, passa pra mim, passa pra mim. E esse homem, ele queria o líquido que tinha no copo do outro, sabe? E ele me dá, e o outro falava: eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não posso. Esse homem que tinha esse copo com mais líquido, ele não revidava, ele só falava: eu não tenho como, eu não consigo. E esse homem que estava bravo, ele pegou o copo, pegou a mão do rapaz que estava com um pouco de líquido, e ele tentou transferir o líquido para o copo dele. Quando ele pega o copo que ele tenta transferir, eu vi, igreja, eu vi, ele virou o copo de cabeça para baixo, ele bateu, vou bater o vazio, mas ele fazia assim, ó, e não saía. Não saía. E o homem continuou: não posso, eu não posso. E esse homem estava muito irado, ele estava muito bravo, porque eu tive um entendimento que aquele homem, ele tinha acabado de ser rejeitado por aquela cápsula. Foi quando então eu continuei procurando os meus filhos e buscando por eles. E uma aflição tão grande na minha alma eu sentia, porque a guerra estava muito grande, e na hora que eu via que a briga das pessoas era pelo copo, pelo líquido do copo, eu temi muito. Então eu tentava andar guardando o meu copo, e eu não estava mais com a visão então da terra, agora eu tinha uma visão por sobre a terra, e lá de cima eu via que o sol estava nascendo. E o sol estava nascendo, só que eu ouvia o barulho do sol e eu sabia que aquele sol era o sol da justiça. Dentro do meu discernimento, naquele sonho, era como se alguém falasse para mim: o sol da justiça vai nascer. E eu sabia que aquele sol que vinha não era o sol como veio clarear o dia de hoje, não, não, não. Aquele sol, ele vinha queimando tudo que estava no meio do caminho, igreja, e era um fogo. E aquele sol, ele vinha e eu escutava o barulho do fogo, era muito forte, muito forte. E eu olhava para a terra e eu via várias cápsulas daquela, eu tinha visão na terra. Elas brilhavam para mim, da onde eu estava, eram muitas, muitas em toda a terra. Foi quando então eu não tinha mais a visão do céu, mais uma vez eu tinha a visão da terra, e eu tinha mais pressa, porque então eu entendi ali naquele sonho, eu entendi que eu precisava encontrar os meus filhos, colocar eles na fila rápido para poder ser selecionado por aquela cápsula que ia tirar da terra as pessoas, né, para livrar elas daquele fogo, daquele sol de justiça que estava chegando. Eu passei por uma jovem, foi quando, procurando pelos meus filhos, eu passo por essa jovem. Eu nunca vou me esquecer daquele momento, porque quando eu passo por esta jovem, ela está sentada no chão, ela está com os 2 braços por cima do seu joelho, ela está chorando muito, 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 muito. E essa jovem, ela está segurando um copo assim, igreja, ela está assim, chorando muito, só choro, choro, choro. De repente, o Espírito Santo, ele me permite ouvir por que aquela menina está chorando. Então eu consigo ouvir os pensamentos dela, e ela, chorando muito, ela falava: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu negligenciei o chamado, me perdoa pelas vezes em que eu não perdoei, me perdoa pelas vezes em que, Senhor, eu dei desculpas, me perdoa, Senhor. E aquela jovem, ela começou a pedir vários perdões para o Senhor. Ela começou a relatar as suas falhas e os seus erros. E eu cheguei a pensar que eu estava ouvindo ela falar com seus lábios. Foi quando então ela, daquele jeito debruçada, ela levanta e ela continua orando em pensamento. Os seus lábios estão parados e desce uma lágrima.
dos seus olhos, e naquela lágrima, a lágrima cai dentro do copo, dentro do copinho dela que estava aqui. O copo dela só tinha um dedinho de água, igreja. O copo dela. E aquela lágrima caiu lá dentro. Foi quando eu entendi que ela ia ter que chorar muito, se arrepender muito, 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 para que aquele copo tivesse bastante líquido para passar pela porta. E me deu um desespero de alma terrível. Ai, Jesus da minha alma. Ai, Deus da minha alma. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor, a gravar. Aquela jovem, ela tava muito triste, a alma dela, a angústia que ela sentia, porque ela nem estava tentando mais nada. Ela só estava sentada no chão chorando. Eu sabia que eu não podia ajudar. Era um sentimento horrível de impotência que eu tinha naquela hora, porque eu sabia que o líquido do copo ele não era transferível, e se eu desse para ela eu também ficava sem. Então eu me senti inútil naquela situação, e eu saí dali muito triste, porque dava muita compaixão de ver a dor dela, a tristeza dela. E eu saí dali com muita pressa de encontrar meus filhos. Foi quando eu passei por uma fila onde tinha alguns conhecidos meus. Meu esposo, meus filhos caçulas, todos com copo. Eu não conseguia ver, porque a maioria das pessoas portavam o seu copo assim, gente. Não dava, não era uma coisa muito... Era assim. Então, meus filhos estavam com o copo assim. Era um ou outro que o Espírito Santo me permitia ver se tinha ou não líquido no copo. Eu preciso deixar isso claro aqui. Foi quando, na fila que eles estavam, também tinha a minha mãe nessa fila. Porém, igreja, a minha mãe, ela estava sem copo. Quando eu vi que ela não tinha o copo, me deu um desespero terrível na minha alma. Ai, Jesus. E eu falei, não tem nem água. Aquela menina tem o copo, mas ela vai demorar para encher. Como que eu vou fazer com a minha mãe? Me deu um desespero tão grande. E minha mãe sem o copo na fila. E o olhar vazio, um olhar pro nada, parecendo assim um robô. E eu corri pra minha mãe, eu falei, mãe, sai da fila, vamos atrás do copo, a gente tem que dar um jeito de achar um copo. Só que quando eu cheguei perto dela, ela falava assim, eu só vou tomar decisão quando fulano mudar. Eu só vou tomar decisão quando Beltrano viver o que fala. Eu só vou tomar decisão quando fulano mudar. Isso faz 6 anos, esse sonho, igreja. Muita coisa mudou no decorrer desses 6 anos. Minha mãe frequenta cultos conosco. Minha mãe é uma mulher de fé, de oração, fervorosa. Sabe? Eu ouso dizer que ela tem mais fé do que eu em muitas questões. O Senhor a honra em muitas questões. Porém, igreja, ela não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Ela não toma a decisão. Romanos fala para nós que aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, e se encontrará a salvação, e que ninguém vai ao Pai senão por intermédio do Filho Jesus. E você terceirizar a sua salvação, você delegar a outro algo que é individual, uma decisão que é individual, ou esperar que o outro te dê frutos, ou te mostre por causa que você está dependendo de ver nele para você ser salvo. Nós somos falhos. A gente não pode olhar para a pessoa somente, não. Temos que olhar para Jesus. Fica um adendo aqui para você também que está dando mau exemplo. A palavra do Senhor fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Eu, você que estamos desviando as pessoas do caminho de Deus pelos nossos testemunhos, vamos responder por isso. Vamos. Porque nós temos que ser luz enquanto andarmos nessa terra. Mas voltando, o desespero de alma que eu senti era terrível, mas eu não podia fazer nada. Era um desespero de alma tão grande, era uma dor tão grande que eu sentia, de impotência. Foi quando então eu tive novamente a visão não da terra, da onde eu estava, mas por cima da terra. E agora o sol já estava mais inclinado. E agora eu enxergava que estava mais perto de aquele sol, ele soltar a sua luz por sobre toda a terra.
E quando eu olhava para aquele cenário, de repente eu fui convidada pelo Espírito a olhar para o outro lado. Quando eu olhei, eu vi um grande coral. Um coral que nessa terra eu ainda não vi. Um coral extraordinário, um coral celestial. Não posso descrever com precisão. Se eu fosse descrever, eu assemelharia com aqueles corais americanos, todos com fardamento igual, todos alinhados. Os rostos não parecem com nada que eu já tenha visto nessa terra. De uma luz que... E o regente do coral estava na frente do coral, assim, com seus dedos assim, só que ao invés de ele estar olhando para o coral, que era enorme, ele olhava para a terra. E eu tive o discernimento que ele estava esperando um sinal para que ele pudesse dar autorização para o coral cantar. E ele olhava para a terra com os 2 dedos assim. E aí eu voltei para a terra novamente. Eu já estava na fila e eu já estava segurando o meu copo. O tempo inteiro no sonho eu estava assim. Eu não conseguia ver se meu copo ele tinha muito, se ele tinha pouco. Eu sei que tinha água, mas não posso dizer para você se muito ou pouca. Aí chegou a minha vez de passar, me deu um medo, um desespero. Eu também me senti tão indigna. E um medo de ser rejeitada, porque passou na minha mente todos os meus erros. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não sou digna. E eu comecei a pedir perdão como aquela jovem. E na hora que eu entrei na cápsula para ver se eu podia passar ou não, se aquela porta se abria ou não para mim, se ia ficar verde ou não a luz, eu já não sabia mais se eu entrei ou não, porque eu já estava de novo em cima da terra. E na hora que eu estava em cima da terra, de novo eu olhei, eu já não olhei mais o sol, eu olhei o regente do coral, ele olhando para a terra e o regente do coral. Foi quando o regente do coral, ele olhou assim e ele fez assim com a cabeça, como quem diz ok. Como se ele tivesse recebido um sinal, uma direção de alguém falando agora. Foi na hora que ele olhou, ele virou, ele levantou os braços e ele fez assim, com a mão. Aquilo foi forte demais. Porque quando ele fez assim, tocou uma trombeta. Os anjos, eu me arrisco a dizer que seriam anjos, eles não cantaram louvores, não. Eles gritaram, todas as vozes, quando eles abriram a boca, foi um som de trombeta absurdo. Mas foi tão forte, tão forte, tão forte. E ao mesmo tempo que o som daquela trombeta tocava, era mais forte ainda aquele sol nascendo. E aquelas cápsulas se desprendendo do sol e tirando da terra. Foi quando eu acordei, na madrugada, chorando muito, 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 muito. Chorei muito, 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 pedi muito perdão, me arrependi muito, chamei meus filhos na época, 13, 16 anos, eles estavam na adolescência, hoje já são adultos. Chamei eles, conversei, chamei a atenção, falei, li Bíblia, fiz culto no lar, eu fui tão tocada por aquele sonho. E eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, se foi o Senhor que mostrou para mim, fala comigo. E eu fui a um culto de uma igreja que não é habitual de eu estar passando para fazer prova de Deus. E quando eu cheguei naquela igreja, eu falei, Senhor, fala comigo. O pregador, ele entrou e ele falou, eu não faço outra coisa na minha vida senão pregar a volta de Jesus Cristo. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 25. Você pode imaginar, igreja, como foi aquele culto para mim. É como se eu estivesse sentada naquele banco de novo. Eu sinto as minhas carnes tremer. Eu sinto o meu ser estremecer com a verdade desta palavra. Ai, Deus da minha alma. A igreja não é mais tempo. Não é mais tempo. Não é mais tempo. Não é mais tempo de você perder tempo. Eu louvo a Deus porque já é, acho que é 20ª vez que eu estou tentando gravar um vídeo. E eu estou conseguindo pela primeira vez finalizar. O copo é o Filho de Deus. Eu entendi que Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. O líquido, como a parábola fala, é o azeite, é o que eu e você precisamos, porque não é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu e você precisamos fazer a manutenção da nossa salvação, nós precisamos perdoar, nós precisamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos adorar o Senhor verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente, para manter cheio o nosso copo, para poder ser cheios do Espírito Santo.
Igreja, não dá mais tempo. E o que eu tenho da minha busca é intransferível. É a minha busca, é a busca do seu irmão. Tem para você também, busque você. Hoje nós vivemos num mundo tão louco, as pessoas querendo que o outro tenha, um som do outro. Irmãos, o nosso Deus é um Deus imensurável. Ele tem para mim, ele tem para você, ele tem para todos nós. Rápido, igreja, vamos buscar. Vamos buscar rápido, enquanto a porta da graça está aberta. Porque a porta da graça, ela vai se fechar. Eu acordei hoje também, vendo alguns vídeos acerca de Israel. Nós sabemos que Israel é o termômetro da terra. Não dá mais tempo, não. Os sinais estão aí. Se alinhe. Se alinhe com a vontade de Deus. Se você ouviu esse vídeo e você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso, eu oro pela sua vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Deus, ele vai te ajudar, ele vai te dar graça, ele vai te fortalecer. Faça isso rápido, rápido, rápido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te fortaleça. Que Deus, ele te dê um entendimento. E que o Espírito Santo, porque é ele, é o Espírito Santo que convence do erro, do pecado e da justiça, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe e desperte pessoas que ainda estão dormindo. Amém? Fica na paz do Senhor.